Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um de LaPraCast. Dessa vez a gente vai conversar com uma pessoa que está um pouco distante da gente. Ela está lá em Porto Alegre. É uma pessoa super bacana, que a gente já conhece um tempo e que faz um trabalho muito legal. Olha, a Marilene Silva, ela é mestre em reabilitação e inclusão, ela é psicopedagoga, ela tem especialização em T21 e TEA, ela é uma psicóloga e ela é proprietária da empresa Instituto T21. Bastante coisa, hein, Marilene? A gente estava aqui na dúvida de Como? quando foi que nós nos conhecemos. Como? Você lembra? Lembro, nós nos conhecemos num dos eventos organizados pelo Dr. Zan e pelo CPEC. E então falaram de vocês. Eu estava lá como aluna na época, eu estava fazendo a especialização em São Paulo, em T21, e fui apresentada para vocês, porque vocês os alunos lá, colegas, falavam muito do projeto de vocês. Legal. Conhecê-la. Vocês estavam fazendo uma participação diferente nesse congresso, vocês estavam divulgando o espaço de vocês, o projeto. Tinham até folders de vocês na pasta, eu lembro bem sobre isso. Na pasta, né? Legal. Uma associação com o Dr. Zan, assim, né? Um convênio, digamos assim, né? Daí vocês estavam divulgando e eu lembro desse material. E logo eu fiquei com muita vontade de conhecê-la, daí fui apresentada. Eu não lembro acho que foi a Silvia que me apresentou vocês. Que a Silvia trabalha em São Paulo no projeto de inclusão, o ICOS, uma coisa assim, né? O da Olga Cos? Nossa, não lembro da Silvia apresentando. É tanta gente, né? Tinha bastante pessoas lá. Daí, então, a Silvia trabalha na Olga Cos, isso me corrigiu depois, me apresentou, e aí já veio várias ideias, porque esse ano que eu estava fazendo a pós em São Paulo, eu estava com muitas ideias frutíferas, muitas coisas pensando assim. E logo me veio assim, eu vou fazer alguma coisa com essas meninas, né? E aí, então, a primeira ideia foi o intercâmbio, assim, poder conhecer a casa de lá para cá, que na época chamava de lá para cá, né? E aí fomos alinhando esse projeto juntas, e tanto que ele aconteceu, né? Então, logo em seguida, assim, o pessoal de Porto Alegre, em 2019, nós fomos. 2019. É isso, né? Foi. Que aí a gente até ficou de perguntar para você aqui nas nossas conversas, que a gente acabou não falando, não perguntando para você e registrando como é que foi essa experiência para você. Não ficou registrado? Sim, a ideia era ter feito um vídeo, né? A gente não chegou a fazer esse vídeo, acho que a gente chegou a fazer um vídeo. Então, eu tô na dúvida, porque a gente acabou pedindo, mas eu não lembro de ter recebido. Pois então, eu tenho uma lembrança que fizemos, porque eu saí de Porto Alegre com 4 viajantes, né? A Fernanda, o Eduardo, o Gabriel e o Igor. Então, foi 2019, nós fomos para aí em janeiro de 2019. Exatamente. Foi um pouco antes da pandemia, né? Foi. Logo depois veio a pandemia, né? Sim. Então, foi o ano de 2019, foi o ano que eu fundei o Espaço T21. Isso. Então, aí você foi com o Partiu Rua. E depois você fundou o espaço. Não, pandemia então foi 2020. Foi 2020. A pandemia foi 2020. Depois, nosso espaço já estava, provavelmente vocês também, né, impactado pela essa grande epidemia, né, que todo mundo estava enfrentando, que foi a pandemia
Covid, na verdade, nem epidemia, pandemia, né? Que atingiu o mundo inteiro. E então nós tivemos que nos reorganizarmos, fazermos as atividades, a gente fez as atividades todas online, e o Partiu Rua acontecia de forma online, dentro do possível que a gente podia, né? Não podia. Então você fundou um espaço e logo em seguida veio a pandemia. Quer dizer assim, você tinha um propósito, logo em seguida você teve que repensar, né? Mas assim, como que quando você pensou no espaço, né? No T21, como é que você pensou em desenvolver esse trabalho? Como é que era assim sua ideia? Né? Você falou, vou fazer um espaço e nele vai ser clínico, vai estar, né? Porque de lá para cá ele tinha uma proposta que eram alguns atendimentos, vivências, como intercâmbio. E o seu foi como? Bom, eu até 2018 eu era profissional liberal, psicopedagoga, trabalhava em consultório e tinha o projeto Partiu Rua. O projeto Partiu Rua, que é esse que nós estávamos conversando anteriormente, um espaço para os jovens e adultos com deficiência terem, né, vivências inclusivas, vivências de convivência com outras pessoas com deficiência. Ele aconteceu bem antes da minha fundação do espaço. Então, aconteceu em 2017. Então, desde 2017 tinha o Partiu Rua. Como eu comecei a fazer a pós-graduação em São Paulo, e conheci muitos projetos do Brasil inteiro, e até tive a oportunidade de conhecer os projetos pessoalmente, né, presencialmente, eu fiquei com muita vontade de pensar algo parecido e trazer para Porto Alegre. Porto Alegre tinha uma carência muito significativa de espaços que pudessem acolher famílias e pessoas com deficiência. Então, eu pensei assim, a primeira ideia que me ocorreu assim, que eu pudesse trabalhar na independência das pessoas com deficiência. Que eu pudesse pensar num projeto não tão clínico, nunca foi essa a intenção de ser clínico, né? Mas sim de inclusão social e com o principal objetivo de empoderar as pessoas com deficiência e promover a independência dela. Foi essa minha ideia principal. E aí você tinha uma faixa etária na cabeça? Foi natural aí essa coisa de ter só pessoas jovens e adultos? Como é que foi isso? Não, foi realmente estruturado para que eu pudesse receber a partir dos 15 anos. Daí sem limite de idade. Então a minha proposta inicial não era atender crianças, não era receber crianças, porque dentro do estudo que eu já vinha desenvolvendo, eu já tinha percebido que em Porto Alegre tinha muitos projetos para crianças, mas não projetos para jovens e adultos. Então, essa foi a ideia principal, assim, poder oferecer para essa população de jovens e adultos que estavam sem ter muito que ter, assim, de atividades para se desenvolver. Dentro da minha experiência como pedagoga, eu percebia que, então, as crianças tinham muitas atividades, tinham muitos projetos para dar conta do seu desenvolvimento de uma forma multidisciplinar, e aí os jovens e mais ainda os adultos de idade média, né, depois dos 50 anos, não tinha nada que pudesse ser oferecido para que eles pudessem continuar se desenvolvendo. Então, eu constatei isso e pensei em algo, um lugar, um espaço que essas pessoas pudessem vir e seguir se desenvolvendo e desenvolvendo habilidades para a sua vida adulta e principalmente com mais independência. E aí você disse, sem limite de idade. Eu acho que assim, a gente chegou num ponto que estamos meio que afinadas aí. Então, nós também atendemos jovens e adultos, e agora nós atendemos jovens adultos já assim, caminhando, e até, né, pessoas com uma idade já mais avançada. Então, eu sempre tive essa angústia de poder compreender onde estavam as pessoas com deficiência intelectual, principalmente,
na faixa etária dos 40 a 50 anos, porque eu não as via circular socialmente. Então, uma das questões que eu perguntava muito para o Dr. Zan é a respeito disso. Onde estão essas pessoas que nós não vemos mais? A gente vê as crianças, os jovens circular bastante, mas onde estão essas pessoas com mais idade? E ele me dizia, provavelmente estão já nos asilos, Maria, ou nas casas, parentes, mais isolados. Isso me angustiava muito. E isso também foi um fator motivador para eu pensar e desenvolver um espaço que eu pudesse também acolher pessoas com deficiência com mais idade. Para que a gente pudesse prevenir até questões de saúde mental, como demência precoce, que estudos mostram que as pessoas com deficiência intelectual, T21, síndrome de Down, né, elas têm um risco maior de desenvolver demência a partir dos 40 anos, uma demência mais precoce. Então, eu pensei, precisamos fazer algo para evitar que essa população desenvolva problemas de saúde mental, demência precoce. Então, por que não criar um espaço que também pudesse acolher adultos dentro dessa faixa etária, para que eles pudessem continuar se desenvolvendo, né? Pudessem fazer várias atividades para que a sua saúde ficasse plena, não só saúde mental, mas a saúde física também. Então, foram alguns dos fatores motivadores para que eu pudesse fundar o espaço. Eu acho que no nosso caso, eu acho que foi uma coisa assim, foi natural. Foi mais natural porque eles foram envelhecendo. Mas, assim, a preocupação também existe, né, Ana? Existe, porque o que a gente percebe é bem isso. Eles voltam para casa e a gente precisa resgatar, né? Resgatar, exato. E eu percebo também pela minha experiência que os familiares começam a partir de uma certa idade, lá pelos 30 e poucos anos, 40, a desinvestir. Não só desinvestir financeiramente falando, mas também emocionalmente. Já estão ficando mais velhos, será que vale a pena só pagando isso ou aquilo? Será que vale a pena? Sempre aquela questão do será que vale a pena. Recebi a minha primeira usuária aqui do espaço com 48 anos, isso há 2 anos atrás, eu fiquei bastante emocionada, porque era algo que eu realmente desejava e projetava que iria acontecer em algum momento do nosso espaço. Que legal. Sim, eu fiquei muito entusiasmada, porque estava chegando, então, aquela faixa etária que eu deslumbrei lá no início, em 2019, né? Que bom, tá chegando pessoas com uma idade mais avançada que eu vou conseguir oferecer, então, propostas para ajudá-los a continuar se desenvolvendo e tentar prevenir, como eu falei, questões de saúde, né? Saúde mental, principalmente. E você sente diferença dela, por exemplo, como a gente, é o que eu falei aqui, os nossos meninos, a gente meio que eles vieram acompanhando, né, o projeto, né, o de lá para cá. Então, a gente compara eles com eles mesmos, né? Então, assim, o fulano era assim, agora tá mais assado, ou menos assim, ou, né, mais cansado, ou menos atento, ou mais, né, a gente faz a comparação dele com ele mesmo. Você pegou uma pessoa que entrou mais recentemente, já com uma idade avançada. Você vê a diferença dela para as outras pessoas com relação às questões cognitivas, às questões físicas, assim? Então, é uma mulher hoje com 50 anos, que há 50 anos atrás nasceu num período que muito pouco se investia no desenvolvimento de pessoas com T21, né, síndrome de Down. Então, o que eu vejo? Ela mais debilitada cognitivamente, até com relação à comunicação. E algo bem interessante com relação à comunicação é que ela teve pais surdos. Então, ela sinaliza em libras e pouco ela fala, porque ela nunca foi muito estimulada pela oralidade, certo? Ela se comunicava por sinais com seus pais.
Então, eu noto isso, assim, hoje ela chega muito cansada fisicamente, ela não tem uma energia para caminhar, ela bem devagar, cognitivamente ela não foi muito assim, estimulada. Então, eu consigo comparar pensando no momento que ela nasceu, na perspectiva social que tinha há 50 anos atrás, no pouco investimento que fazia, realmente aí vê o impacto olhando para ela. Não sei se eu me fiz clara. Sim, né? sim. Todas as questões mais impactantes para ela dizem respeito ao momento histórico que ela nasceu, o momento da sociedade. É a gente pensar como é que vai ser daqui a 50 anos, né? Se eu invisto nesse filho que nasce agora, como é que ele vai ser há 50 anos, conforme é o investimento que eu fizer, né? Enquanto mãe, pai, né? Se ele nasce com uma deficiência qualquer, se eu investir agora, 50 anos, ele vai ser assim. Tem essa questão que a gente está falando, que a gente está percebendo que tem alguns jovens, né, adultos, que estão envelhecendo e os pais estão trazendo novamente para casa. Então, eu acho que a gente precisa atuar aí nesse momento, né, para continuarem, né, deixando eles no convívio com os amigos, em atividades que com certeza a gente vai desenvolvendo, né? E isso está acontecendo, sim. Isso aí eu acho que eu trabalho com as famílias, que eu acho que é uma outra questão, né? Assim, eu não sei como é aí, né? Aqui a gente tem percebido isso, né? Por conta até do próprio cansaço das famílias, dos pais já também mais velhos, né? Então também eu acho que fica uma coisa mais zona de conforto, né? Todo mundo mais velho, todo mundo em casa, todo mundo no seu próprio cantinho, no seu reduto, e tá tudo bem, né? E é o que você falou, eu não preciso mais investir, porque já chegamos ao limite do que nós podíamos fazer, e também já chegamos ao nosso limite físico, né, enquanto pais. Acreditam nisso, mas a gente, como profissional, a gente sabe que não é assim, né? O envelhecimento, ele precisa ser vivido, né? Porque também é uma fase, né? É uma fase da vida, você não parou de viver. Então, meninas, esse é um ponto neurálgico, né? Assim, conseguir sensibilizar a família para entender que quando se investe novamente nesse filho que está em 40, 50 ou até mais idade, se está investindo para prevenção. Exatamente. Talvez não para desenvolver tantas outras habilidades, sabe? Nós não sabemos como seria isso, né? Como vai ser isso. Se a gente vai conseguir desenvolver, não sei se vocês estão entendendo assim, né? A gente vai continuar investindo, vai continuar estimulando, mas não se sabe até onde se vai a mais que ele já conseguiu no seu desenvolvimento, né? Talvez essa expectativa não se tenha de um crescimento de habilidades, de novas habilidades, enfim, mas pensarmos que se a família entender que trazer para um espaço de convivência é também prevenir adoecimento, já é muito interessante. E esse é o Eu acho que é tentar assim manter essa saúde mental, né? Assim, porque é isso que faz com que a gente se mantenha minimamente bem, né? É você ter esse espaço de convivência, né, com outras pessoas, com amigos, né, de ter lazer. Isso é uma coisa que te mantém, né, ainda, né? A gente sabe disso, né? Novamente, as pesquisas mostram, né? Pesquisas sobre o cérebro humano, né? Mostram que vários fatores vão influenciar para que o cérebro continue saudável. Dentre eles, é o convívio social. Estar vivo, estar convivendo com outras pessoas previne adoecimentos e mantém o cérebro saudável. Então, nós passamos aqui, Porto Alegre passou por 2 situações bem graves, né? A pandemia em 2020 e as enchentes agora, tá? Em maio. Então,
você não imagina o impacto disso para a população de pessoas com deficiência e crianças típicas. Tem crianças que estão há 3 meses sem escola. Olha o impacto que isso vai ter no desenvolvimento. Então, crianças que daqui a pouco também viveram a pandemia, agora estão vivendo as enchentes. Então, nós, como profissionais da saúde mental, estamos atentos para o impacto. A gente não sabe o que vai ter dessas pessoas, dessas crianças que novamente tiveram e passaram por uma catástrofe. Agora uma catástrofe natural, mas passaram pela pandemia, né, anteriormente. Olha só, vai juntando tudo, e como fica o desenvolvimento da aprendizagem dessas crianças, principalmente, né? E agora, pensando nas pessoas com deficiência também, mais impactos ainda, né? Sem a escola, isolar, as pessoas ficaram 1 mês sem poder sair de casa porque a água estava nas ruas, né? Então, é urgente, sim, pensar aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, principalmente, assim, de tirar essas pessoas das suas casas, agora que as coisas acalmaram, e colocá-las novamente no convívio social para que elas possam recuperar, vamos dizer assim, a sua saúde, né? Provavelmente algumas ficaram mais ansiosas, ficaram com depressão, todos os impactos emocionais que são às vezes imensuráveis, né, meninas? E aí entra o trabalho com as famílias, né, que também, né, estão doentes, né? Sim, as famílias. Então, eu vou contar rapidinho, assim, sábado nós fomos sair, o grupo partiu rua, fomos para Três Coroas, que é uma cidade da Serra, daqui, do Rio Grande do Sul. E então uma jovem de 23 anos, 21, foi conosco e tal. Ela ficou 1 mês isolada dentro de casa, sem água, sem luz, sem internet, junto com seus pais. E aí eu achei ela meio estranha no sábado. Ela fez uma birra, assim, na hora de comer, se fechou, assim. E aí nós, planejando, vamos lá, nós temos que ir, agora já terminamos para almoçar e tal. E ela não saía, não saía. Foi um momento tenso. Todo o grupo pronto para conseguir o passeio, e ela não saía dali da mim. Aí conseguimos, e ela ficou meio emburrada e tal. Conversando com a mãe dela disse, olha, ela está muito sensível desde fora da enchente. E eu agora tive um episódio de pressão alta, e os médicos me avaliaram, disseram que eu precisava fazer terapia, provavelmente também pelo impacto da enchente. Então o meu adoecimento não era tão físico, tão orgânico, mas muito mais de saúde mental mesmo. Né? Então, vejam bem, a mãe está mais adoecida, então, com o impacto da enchente, a menina também ficou mais sensibilizada, e ela vem, então, a menina para o passeio mais desorganizada de alguma forma. Tudo em função de uma situação que ela viveu, que ela ainda não conseguiu elaborar, né, pessoal? Mas que bom que ela está conseguindo vir. Tem um espaço para, né? Ela está tendo um espaço para levar, né? E aí tem o acolhimento, né? De vocês. Esse é o retorno, né? É isso que a gente pode fazer. Então, quando eu conversei com essa mãe, eu queria entender por que ela tinha se comportado daquela forma, que era algo que não é rotineiro assim, dela, não, algo de personalidade dela. A mãe me contou toda essa história, e vocês conhecem um pouco também assim, da parte mais humanitária da Marilene. Assim. Eu fiquei super sensibilizada. Eu disse, olha, se tu precisar que ela fique mais tempo aqui no nosso espaço, vamos combinar, deixa o dinheiro de lado, vou pensar agora em como acolhê-la melhor para ajudá-la e ajudar vocês, né? Os pais também, né? Vocês estão a fazer trazer ela mais vezes para cá, sem custo para essa família, porque realmente eu me sensibilizei muito, né? E a gente precisa também fazer algo também como profissional, como pessoas, né? Eu fiquei muito envolvida na situação da enchente e eu me coloquei à disposição.
A menina está sem ir para a escola, para vocês terem uma ideia, porque a escola dela foi também muito atingida. Então, é isso, poder oferecer para essa família mais convívio, para que ela possa, né, a menina que teve jovem com T21 possa ficar melhor, né? Essa é a ideia, né? Ajudá-la a ficar mais saudável depois de tudo que ela viveu. Né? Eu acho que, assim, nós sentimos aqui pós-pandemia que nosso trabalho mudou de alguma forma, tanto com os meninos, né? A gente chama de meninos porque, né? Para nós são meninos ainda, né? Quanto com as mães, principalmente, que é com quem a gente tem mais vínculo, né? Mais proximidade. Então, assim, um adoecimento geral, e a gente teve que retomar essa parte da autonomia, assim, a gente teve que dar passinhos atrás, fazer estratégias que a gente já tinha utilizado lá atrás, a gente está retomando ainda, olha, alguns anos depois ainda, a gente está retomando coisas. Agora a gente imagina para vocês aí, que ainda nem se recuperaram, né, ainda nem, nós ainda estamos, né, e vocês vieram com um novo evento, assim, de uma magnitude muito grande. Então, assim, foram realmente 2 momentos muito grandiosos, assim, né, que dão impactos muito significativos, e vocês vão ter que lidar de uma outra forma. Então, assim, todas aquelas estratégias que a gente vem cheia, né, nas nossas cabeças, assim, vamos fazer, vamos acontecer, vamos montar grupo, fazer isso, fazer aquilo, dar passinho atrás, né, Marilene, enquanto profissionais aí, de falar, opa, é momento de acolher, é momento de pensar em estratégias para acolhimento, para, né, para ouvir, para, né. Até eu lamentei com a mãe por ela não ter me passado bem o que tinha acontecido com ela, com ela, né? Que a mãe ficou 15 dias, ela ficou 2, 3 dias no hospital, 15 dias em casa com a jovem, e a jovem muito apavorada, pensando que a mãe pudesse, sei lá, morrer, enfim. E eu disse, podia ter compartilhado comigo, porque eu saberia como agir até melhor do que eu agi naquele momento, porque eu achei assim, tá fazendo uma birra, mas não cruzei naquele momento que ela pudesse estar com alguma dificuldade emocional e ter vivido essa situação da mãe, né, que adoecia, enfim. Então, essa parceria com a família é muito importante. Então, a família podendo compartilhar conosco, profissionais, o que está acontecendo. Olha, aconteceu muito diferente. Ou ela está mais sensível ainda pela impulsão da enchente, da catástrofe, enfim. Eu lamentei um pouco, porque podíamos ter ajudado melhor, assim, ter feito mais um acolhimento, enfim. Mas vocês, acho que tem razão, Rose, quando tu fala que aqui no Rio Grande do Sul, nós estávamos ainda tentando nos reerguer pós-pandemia, veio a enchente, e é um outro baque, passos para trás a gente dá, sim, infelizmente. Para vocês terem uma ideia, teve uma semana de frio aqui em Porto Alegre, há uns 15 dias atrás, e alguns episódios de chuva. As pessoas estão tão traumatizadas com a chuva que as pessoas não estão mais saindo de casa quando chove. Olha só que grave. Então, eu lembro que o nosso espaço ficou praticamente vazio um dia, só veio um jovem, porque estava chovendo e as mães estão muito temerosas com a chuva, sabe? A memória da chuva não é mais aquela memória gostosa. É um trauma, né? Trauma. Não tem mais aquela, não remete mais assim, eu vou dormir na chuva, o barulho da chuva vai me tranquilizar. Aqui o momento não quero nem ouvir o barulho da chuva, que é um trauma que ficou, assim, é muito sério. E ao mesmo tempo que a gente, né, tem todo esse cuidado, esse olhar, esse acolhimento com esses jovens, com as famílias, a gente também tem que olhar para a gente, né? Porque nós, que somos profissionais da saúde, também passamos, né, por tudo isso. Então, a gente tem que ver até onde a gente pode ir, até onde a gente, né, para poder fazer um bom trabalho, né. Sim, eu, durante as enchentes, acolhi uma família aqui no espaço e me envolvi bastante com donativos. Eu busquei muitas doações em vários abrigos locais de Porto Alegre, fui ajudando, fui preenchendo
a minha cabeça o máximo que eu podia, assim. Quando parou, assim, essa parte de doar, quando eu consegui sanar as necessidades dessas famílias, né, que nós nos propusamos ajudar, depois eu caí, assim, caiu mais a ficha, como se fala, assim. Puxa vida, olha só, todo esse mês foi super intenso para mim, e eu pensava assim, agora eu tenho que cuidar de mim, sabe, eu tava um pouco exausta, sabe, muito exausta emocionalmente com tudo que eu tinha feito, assim. Aí eu parei e pensei um pouco em mim, assim, agora eu vou cuidar de mim. E fiz algum gosto de fazer a massagem, e cuidando de mim, porque realmente foi um período muito intenso de muita entrega que eu fui me dedicando, assim. Eu também fiz voluntariado em um abrigo com crianças, crianças típicas, fiz também essa entrega, foi muito legal, assim, e lá eu consegui constatar o que eu estava falando lá bem no começo com relação aos danos que a enchente estava causando com relação ao desenvolvimento e saúde das crianças, né? Então, assim, as crianças contando que estavam fora da escola, e eu percebia que elas já estavam ficando com atraso em relação à aprendizagem, né? Então, tu tem razão, assim, a gente também precisa olhar pra gente poder cuidar do outro. Se a gente não se cuida... Bom, querida, ó, o papo tá ótimo, mas a gente precisa acabar com ele agora. Não, a gente vai fazer segunda A parte. gente precisa fazer A gente tá fazendo segunda, terceira parte, porque sabe por quê? Porque a gente tem muito assunto, né? A gente tem muita coisa para dizer. Vivência, a gente tem muita vivência, muita coisa para contribuir, muita coisa para dizer para as outras pessoas. Eu acho que o nosso trabalho ainda é pouco conhecido, né? Do tanto de coisas que nós fazemos, é pouco conhecido, então a gente precisa contar, ele precisa sair, né, para o mundo, então a gente tem muito para conversar. Independente disso, então a gente fala tchau, né, a gente fala tchau, mas aí depois a gente marca de conversar, de bater papinho, tá? Porque a gente ainda tem um casamento para ir, eu acho que a gente tem coisas para fazer, eu acho que tem coisas que a gente pode fazer juntas ainda. E coisas positivas, né? Vamos nos unir, porque é importante até para mim, assim. Assim, nesse momento, eu vou gostar muito de ter esse apoio também, esse apoio de você, o apoio emocional, né, em todos os sentidos, porque realmente vai ser muito motivador para mim, sabe? Eu estou num momento que realmente, assim, estou me motivando, buscando várias motivações para poder seguir. Eu sei que eu posso contar com você. Pode sim, ó. Sinta-se abraçada. Muito obrigada pelo apoio que vocês deram. O pessoal, os jovens, todos do projeto, né, se engajaram para nos ajudar na época que nós precisamos aqui, né, das enchentes. Foi uma ótima ajuda. Só tenho a agradecer. Sei que eu posso contar com vocês, isso é muito estimulante, motivador para mim. Obrigada a você, Marilene. Beijão e muita boa sorte aí. E a gente vai se falando. Estou à disposição, tá bom? Quando precisar é só me chamar. Beijo para os meninos. Tchau. Tchau. Tchau.